pode ser viela ou favela. A Romo vai na cola e a Romo não dá fé. Nossa prioridade é proteger a sociedade desses marginais que roubam a cidade. Bandido fodetido, só ele preferir. Bater foi de frente. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Gregory Nobre e vamos para a primeira aula do nosso curso preparatório para a Guarda Municipal. Nessa primeira aula vamos ver o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014, mais especificamente nessa aula o artigo 1º. Meu nome é Gregory Nobre e eu sou guarda municipal de carreira. Não sou professor de Direito, não sou nem formado em Direito, minha formação é em Medicina, mas mesmo assim vou dar aula de Direito e da Lei 13.022 nesse curso preparatório para a Guarda Municipal. Bora lá? Lei 13.022 de 2014 é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Definição: princípios, competências, criação e investidura do cargo. É isso que o Estatuto Geral das Guardas Municipais define para todas as guardas municipais do Brasil. O capítulo 1º, que são as disposições preliminares, já vem dizendo, né? Artigo 1º. Esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Ou seja, vamos ler de novo aqui para entender, ok? O artigo 1º. Esta lei institui, muito importante os verbos, normas gerais. Ou seja, esta lei institui normas gerais, não especifica nada. Então, cada município vai ter uma lei específica para a sua guarda. Disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Ou seja, a gente tem que conhecer o artigo 144 da Constituição Federal e saber o que é que o parágrafo 8º diz. Então, vamos lá. Referência constitucional. Na Constituição Federal de 88, que é a maior lei do país, existe uma referência sobre as guardas municipais no seu artigo 144, parágrafo 8º. E qual referência é essa? Essa daqui, ó. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então aqui, muito importante também, ó, os municípios poderão constituir guardas municipais, ou seja, eles não são obrigados, não existe obrigação. Não existe obrigação, não existe. Eles poderão, nenhum município é obrigado a ter guarda municipal. E se ele criar suas guardas municipais, tem que ser conforme dispuser a lei. E que lei é essa aqui? É a Lei 13.022, certo? Então, na sua prova do concurso lá da Guarda Municipal, vai cair uma questão. Os municípios têm a obrigação de criarem guardas municipais? E aí, certo ou errado? Então, a resposta é: os municípios poderão constituir guardas municipais. Eles não são obrigados, eles poderão. Mas, se o fizer, deverão fazê-lo conforme dispuser a lei. E que lei é essa? É a Lei 13.022, está aqui. Artigo 144 da Constituição Federal. Então, o que é que fala o artigo 144? Ele fala que a segurança pública é dever do Estado, Estado com E maiúsculo, que está mais envolvido com a palavra governo, que pode ser tanto o governo federal, como o governo estadual, como também o governo municipal. Certo? Então, o Estado com E maiúsculo está mais envolvido com o governo, tanto federal, estadual e municipal. E quando é Estado com E minúsculo, Estado com E minúsculo, significa unidade federativa, ou seja, o Estado do Ceará, o Estado do Rio de Janeiro, de São Paulo, por aí vai. Ok? Então, existe essa grande diferença. Então, a segurança pública é dever do Estado com E maiúsculo, ou seja, do governo federal, estadual e municipal. Municipal mais importante aqui pra gente nessa aula, certo? E a direito e responsabilidade de todos, certo? Exercida para a preservação da ordem pública e etc, através dos seguintes órgãos. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os órgãos que são necessários aqui na segurança pública. Então, a segurança pública é dever e responsabilidade do município também, como a gente viu, certo? Se cai lá na sua prova uma questão dizendo a segurança pública não é responsabilidade do município, tá errado, certo? Porque ela é responsabilidade do município. Segurança pública é responsabilidade do município, sim, ok? Aí, continuando aqui, o artigo 144 da Constituição, né? Tudo aquilo que a gente já leu, a segurança pública é dever do Estado, com E maiúsculo, direito e responsabilidade de todos, etc, através dos seguintes órgãos. Quais são os órgãos? Primeiro, Polícia Federal. Segundo, Polícia Rodoviária Federal. Terceiro, Polícia Ferroviária Federal. Quarto, Polícias Civis. E quinto, Polícias Militares e Corpos de Bombeiro Militares, certo? Então, tem guarda municipal aqui? Não tem, né? Isso quer dizer que guarda municipal não é polícia? Vixe, então, se não tá aqui é porque não é polícia, né? É isso? Será? Vamos ver, né? Então, só é polícia quem está lá no artigo 144?
Hein? Se cair essa pergunta aqui na sua prova, o que você vai responder? Pois é. Então, a Polícia do Senado, ela não é polícia, porque não está lá no artigo 144? Polícia do Senado, alguém já ouviu falar? Pois é. Ela é polícia? Ou não é? Só porque não está lá, quer dizer que ela não é polícia? Pois é, ela não está lá no artigo 144, mas ela está no artigo 52 da Constituição Federal. O artigo 52, ele prevê que compete privativamente ao Senado Federal dispor sobre sua polícia, ou seja, no Senado Federal, a polícia é a polícia do Senado. Não tem polícia militar lá, não tem polícia civil, não tem polícia federal, polícia do Senado, tá ok? Então ela é uma polícia sim. Certo? A polícia do Senado ela é uma polícia sim. Então só porque não está lá no artigo 144, não é polícia, né? Isso é falso, né? Ela é uma polícia sim. Então olha essa notícia aqui, a polícia mais cara do país. Em contraste com a realidade brasileira, os 120 policiais legislativos ganham mais de 15 mil por mês. Portam armas letais, pistolas de choque e possuem equipamentos capazes de detectar grampos e até rastrear e-mails. Então, a Polícia do Senado, ela não está no artigo 144, mas ela é uma polícia sim. Então, se cair na sua questão, se cair lá na sua prova dizendo, só é polícia quem está no artigo 144. Falso, questão falsa, ok? E só exerce poder de polícia quem está naquele rol primário do artigo 144, só aqueles 5 que estão lá, que exercem poder de polícia, hein? Não, a resposta é falso também. Um exemplo aqui é o poder de polícia atribuído ao Exército Brasileiro, na faixa de fronteira terrestre. Então, cabe ao Exército Brasileiro, além de outras ações pertinentes, atuar por meio de ações preventivas e repreensivas na faixa de fronteira terrestre, contra delitos transfronteiriços e ambientais. Ok? Então, o Exército Brasileiro também tem poder de polícia na faixa de fronteira terrestre. Olha só aqui, ó, poder de polícia atribuído ao Exército. E o que dizer de um órgão que nem é constitucional, que não está na Constituição, tem órgão que não está na Constituição, ou melhor, ele nem é órgão, é um programa federal. Será que alguma coisa que não está na Constituição e nem é um órgão, será que ele tem poder de polícia? Será que ele é uma polícia? O exemplo disso é a Força Nacional. E aí, a Força Nacional, ela é polícia? Ela não é polícia? Ela nem está na Constituição Federal. E ela nem é um órgão, não é um órgão como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, como a Guarda Municipal, não é um órgão. Ela é uma coisa totalmente diferente. E sim, ela tem poder de polícia. Então, vamos ver aqui, voltar para o artigo 144 da Constituição, certo? Olha só aqui o parágrafo 1º, o que é que ele fala? A Polícia Federal destina-se ao inciso aqui 4º, exercer com exclusividade, palavra extremamente importante, com exclusividade as funções de polícia judiciária da União. Ou seja, é exclusivo da Polícia Federal. Só a Polícia Federal que pode de ter as funções de polícia judiciária da União. Não pode ser a Polícia Civil, não pode ser a Polícia Militar, não pode ser a Polícia Rodoviária Federal, não pode ser Exército, Ministério Público, nada disso. Tem que ser a Polícia Federal. Tá aqui, exclusividade. Até a gente volta de novo aqui para o artigo 144 da Constituição e vê lá no parágrafo 5º, né? As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Ou seja, não tem aqui nenhum canto aqui dizendo que é exclusivo da polícia militar ser uma polícia ostensiva e fazer a preservação da ordem pública. Não tem nenhum local aqui dizendo isso, não tem, né? Pois é. E aqui também dos corpos de bombeiros não tem dizendo que eles são os únicos que podem fazer isso. Não tem. Como teve lá no artigo aqui da Polícia Federal, né? Dizendo que ele é exclusividade, né? Pois é. E por que que nesse caso o Constituinte não utilizou o termo com exclusividade? Por que ele não usou exclusividade? Hein? Por que ele usou para a Polícia Federal, mas não usou para a Polícia Militar? Por quê? Porque ele não quis. Basicamente por causa disso. E quem é Constituinte? Constituinte são os juízes, os magistrados, os intelectuais que fizeram a Constituição. Ele não usou o termo com exclusividade porque ele não quis. Porque já era notório que essa atribuição seria exercida concorrentemente com outros órgãos, como por exemplo a Guarda Municipal. Entendeu? Por isso. É justamente por isso. Então, galera, essa primeira aula aqui do nosso curso preparatório para o concurso da Guarda Municipal vai ficando por aqui. Foi uma aula do primeiro artigo da Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Quem gostou, dá o like, comenta aí, tá ok? Seu comentário é muito importante, comenta aí embaixo. E valeu, galera, tamo junto, muita força aí, muito sucesso para vocês, grande abraço, bons estudos e valeu!